Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos. Dando continuidade ao nosso primeiro ciclo de palestras, hoje teremos a participação do professor Samir Micherev, o qual atuou no nosso programa de pós-graduação por diversos anos aqui na Universidade Federal Rural de Pernambuco e atualmente ele é professor na Universidade Federal do Cariri. A palestra que será proferida pelo professor é intitulada Ecologia e Manejo de Patógenos Radiculares, Trajetória de Pesquisa, Desafios e Oportunidades. Com a palavra, o professor Samir. Bom dia a todos. Bem, eu organizei uma síntese aqui dos principais trabalhos de pesquisa que nós fizemos nesse período que estamos trabalhando com isso. Algumas partes nós vamos passar um pouco mais rápido, e outras mais lento, e vamos tentar privilegiar, no final, uma conversa sobre as dúvidas e questionamentos que vier sobre o assunto que eu abordar. Bem, só me indica se pulou aí a tela. Sim, você pode colocar a tela no modo de apresentação, Samir, que nós vamos ver do mesmo jeito. Tá bom. Viram a segunda tela? Sim. Tá, beleza. Rapidamente, então, primeira coisa importante em relação a solo, né, que solo não é uma coisa inerte, é uma coisa que tem um ambiente bem complicado, na verdade é um ecossistema extremamente complexo. Tem vários tipos de situações em que esse solo participa do ambiente agrícola, e um deles diz respeito a gente, que é a produção, mas ele também faz parte de vários outros segmentos, né? Não só na agricultura, como no nosso dia a dia. Então, é muito importante entender que o solo é um sistema extremamente complexo. E por isso que se considera que o solo é um ecossistema particular. Dentro das propriedades do solo, nós temos propriedades físicas, químicas e biológicas. E essas propriedades elas variam muito de ambiente para ambiente. Além dos fatores isolados, existem muitas interações entre fatores químicos, físicos e biológicos do solo. Isso sem falarmos ainda na condição de um ambiente associado a patógenos. Quando a gente fala em patógenos ou micro-organismos do solo, a gente fala em microbioma. E esse microbioma do ambiente do solo, que é a rizosfera principalmente, ela é extremamente complexa. E a gente passa por várias situações, várias interações, vários processos bioquímicos que fazem com que nenhum solo seja igual ao outro. Nenhum ambiente de solo seja igual ao outro. Porque tem uma interação muito drástica em relação a vários tipos de organismos. Como nesses lá, organismos bons, os organismos maus e os organismos ugly, que seriam os oportunistas, né, que estão esperando a oportunidade de fazerem o mal. Né? Então, o ambiente de solo é extremamente complexo. Isso faz com que a gente atenda para uma questão de como esses patógenos, causadores de doenças radiculares, se caracterizariam. Primeira coisa importante, eles passam a maior parte do ciclo de vida no solo. Isso é uma coisa importante, é uma característica importante. Causam doenças em órgãos subterrâneos e caules, principalmente. Todos têm uma grande capacidade de sobreviver no solo na ausência de hospedeiro. Possuem capacidade de competição saprofítica. E a disseminação e sobrevivência, na maioria das vezes, é confinada ao solo. Essa é uma caracterização geral que seria um patógeno radicular ou um fitopatógeno habitante do solo. Por que isso é importante para a gente? Porque dentro desses vários patógenos que existem, esses patógenos radiculares causam vários tipos de doenças. Existem as principais doenças que podemos destacar, seria tombamento de plântulas, podridões de cóleo, raízes, múrcias vasculares e galhas. Sem dúvida nenhuma, esses são os principais tipos de doenças induzidos por esses patógenos radiculares. Uma coisa importante entender, como eu falei anteriormente, nós temos uma coisa que é o solo, uma extrema complexidade, ser independente da presença de um organismo fitopatogênico ou não. Agora, adicione essa equação, quando você trabalha com uma doença radicular, você vai ter uma planta hospedeira, nosso foco sempre é a planta hospedeira, e vai ter os patógenos associados, um ou vários patógenos. Mas também nesse ambiente de solo vai ter a microbiota, incluindo a fauna, vai ter várias interações fisiológicas e bioquímicas, através de estidatos e outros compostos, vai ter um ambiente químico e físico de solo, e vai ter várias plantas não hospedeiras. Então, você coloque isso tudo na equação e dá uma ideia clara da
complexidade que é o ambiente solo e esse ambiente que ocorre as doenças radiculares ou as epidemias radiculares. Bem, então vou falar uma trajetória de pesquisa que começou em 92, né, até a data de hoje. Meus primeiros anos de pesquisa, de 92 a 2018, foi na Universidade Federal Rural de Pernambuco, em Recife, e de 2018 até agora, na Universidade Federal do Cariri. Nunca me dediquei exclusivamente a patorradiculares, né? Trabalho com fitopatologia, vários aspectos de fitopatologia, mas, sem dúvida, a parte de patógenos radiculares ocupa um tempo considerável, considerando que existem muito poucos grupos de pesquisadores que trabalham com esse tema no Brasil. Hoje, por exemplo, eu diria que não existem 5 pesquisadores que trabalham com patorradiculares no Brasil, exclusivamente patorradiculares. É um grupo pouquíssimo pesquisador. Depois, no final, nós vamos discutir os aspectos do porquê isso pode estar acontecendo. Mas cada vez menos pessoas. Isso é uma característica no mundo todo, não é só aqui, que afeta até a questão do avanço no conhecimento nessa área de doenças radiculares. Eu trabalhei com bactérias, com fungos, também habitando de solo, mas aqui eu me concentrei nos 5 principais fungos que nós trabalhamos no decorrer desses anos. E aí, eu destacaria Rhizoctone, esclerose, Fusarium psíspero, macrofomina e monosporásicos. Bem, primeiro patógeno, fazendo a descrição rápida dos patógenos, a macrofomina, sem dúvida, é conhecida de todos. São várias espécies importantes, sempre Rhizoctone e Solane está em evidência, porque é a espécie multinucleada mais conhecida, mais trabalhada, mas existe, nos últimos anos, importância cada vez mais relevante das Rhizoctones binucleadas. As doenças são tipicamente de plântulas, né, com tombamentos, cancros e, em algumas situações, podridões de raízes. Uma característica importante nesse grupo, que eles são caracterizados em termos de intraespecífico, digamos aqui, não chega a ser como sua diversidade intraespécie, baseada em grupos de anastomose. Seria a fusão de IPAs, a capacidade ou não de 2 isolados terem capacidade de se fundir. Isso vai identificá-los como pertencentes a grupos genéticos similares ou distintos. É um patógeno habitante solo, que não produz esporos, é uma micela esterila, tem uma grande capacidade de sobrevivência em restos culturais, no solo propriamente dito, e na presença de hospedeiro, ele vai, sem dúvida, causar o processo de infecção, através de uma a gente chama uma camada de infecção, e penetra no hospedeiro, produzindo enzimas que causam a degeneração do tecido, a morte, e se nutre desse tecido degenerado. É um patógeno com uma gama de hospedeiro extremamente alta, como quase todos os patógenos que nós vamos ver aqui. Essa característica de ampla gama é comum a Rhizoctone, macrofomina, esclerócio rolf, são os 3 que a gente trabalhou, que tem um âmbito de hospedeiros muito grande. E existem várias doenças importantes, que nós mais trabalhamos foi Rhizoctone caupi, feijão caupi, e mais recentemente o Rhizoctone em batata, Rhizoctone em alface e Rhizoctone em tomate. Outro gênero importante foi esclerócio, esclerócio. Aí nós temos uma espécie realmente importante, que é a esclerócio rolf, que ocorre no mundo todo. Esclerose epíbera é uma espécie já mais específica, né, em algumas aliáceas. A doença, tipicamente, após a emergência, causando cancros e podridões de frutos. O ciclo desse patógeno é bastante simplificado, ele basicamente também é um micélio esterila, só existe a formação de micélio esclerócios, então é um ciclo bastante simplificado, bastante eficaz em termos de capacidade de sobrevivência e de capacidade patogênica. Nós trabalhamos bastante com esclerócio, né, em feijão, e o feijão caupi, que é o principal sistema que nós trabalhamos. Outro fungo que trabalhamos nesses anos foi o Fusarium psíspero, né? E aí existem várias espécies, né, várias raças e formas especiais. Na palestra anterior com o Dr. Ailton, teve oportunidade de discussão sobre essa questão. Essa filogenia é extremamente complexa, né? Hoje cada vez mais complexa. Então, é um grupo que tem permanente mudança taxonômica, mas para efeito de estudos gerais, a gente continua usando o termo Fusarium psíspero. E a principal doença, no caso, são as murchas vasculares. É um fungo já mais especializado, bem mais especializado, ele tem uma gama de hospedeiro bem mais restritas, em algumas situações muito restrito, em outro um pouco mais amplo, mas tipicamente é um fungo habitante de solo, que produz clamidosporos, produz
clamidosporos, e então sobrevive no solo por muitos anos. Até 40 anos no solo, sobrevive na ausência do hospedeiro. É um fungo tipicamente que causa murcha, né? Exatamente porque induz a formação de tiloses nos tecidos vasculares, causando o entupimento dos vasos e, consequentemente, a dificuldade da deslocação de água e nutrientes. Os principais doenças que nós trabalhamos foi murcha de Fusarium em Calpi, trabalhamos há muitos anos, e também murcha de Fusarium em tomateiro, causado por Fusarium sporo forma especialis helicopéris. Outro patógeno que teve bastante atenção de pesquisa nesses anos é monosporásticos. Monosporásticos é um caso bem especial, é um organismo bem específico, né? Uma gama de hospedeiros bem restrita, a meloeira, algumas poucas espécies botânicas. Existem hoje várias espécies, até recentemente era somente Canombalus, monosporásticos Canombalus, mas hoje existe uma gama de hospedeiros uma gama de espécies bem maior. E é um mascomiceto, tipicamente causador de doenças, no caso, em cucurbitáceas, principalmente em melão e melancia. Causa declínio de ramos e podridões de raízes. É um patógeno bem interessante, porque ele é bem específico, exatamente aumentou nos últimos 10, 15 anos, em função do monocultivo do meloeiro, é uma doença que não tinha importância no Brasil e no mundo, e explodiu em importância a partir do momento que entrou com a monocultura de meloeiro e mudou o sistema de produção com a utilização de híbridos, né, muito precoces. Se antes um melão levaria 120 dias para formar um fruto, hoje forma em 60, 65 dias. Então, se imagina a alteração fisiológica que teve na planta para essa produção. Isso teve consequências. Houve perda de genes, características importantes mudaram. Nós vamos ver mais na frente que outras alterações também fizeram, outros procedimentos também alteraram esse ambiente e fez com que esse organismo passasse a ser extremamente, hoje, sem dúvida, as vezes, a coisa mais importante que tem no meloeiro. Aí os sintomas de declínio, em Campos do Melão, na região lá de Mossoró, que é uma imagem bastante crítica, porque a doença ocorre exatamente no final do ciclo, já quando a planta já está totalmente formado o fruto. Com 2 a 3 semanas antes da colheita, ocorre o declínio das ramas e a morte das ramas. E o fruto fica totalmente sem utilização. É uma doença muito específica mesmo. E o quinto patógeno que nós trabalhamos bastante foi a macrofomina. Macrofomina também é um organismo que está em constante alteração em termos de taxonomia. Até muito pouco tempo nós tínhamos somente macrofomina faseolina. Hoje nós temos já 4, aí tem as 3 principais, que é a faseolina, pseudofaseolina e euforbícola, mas já temos mais uma, descrita agora no final do ano passado. Então, é um organismo habitante de solo, tem uma gama de hospedeiros de mais de 500 espécies botânicas, causa os tombamentos pré e pós-emergência, cânceres e caules raiz. E o principal tipo de doença que chama é a podridão cinzenta no caule. É um fungo que forma micosclerócitos e forma picnites. Então, a forma de perpetuação desse organismo no solo é principalmente através do micosclerócito e dos picnites que sobrevivem em restos culturais. É muito comum se observar no solo, na região semiárida de todo o Nordeste. É difícil você achar uma área de produção de feijão, calpi, principalmente, que se não tenha plantas com essa doença. Então, ela é uma doença muito importante, condição de estresse. No mundo inteiro, é associado muito à condição de estresse. Aqui é o sintoma da podridão cinzenta, feijão calpi. É uma doença generalizada no Nordeste brasileiro e causa essa doença no caule, acima do colo da planta, é diferente. Né? É uma doença radicular, causa a doença embaixo, mas ela causa muita doença em cima, porque a gente vê os piquinídeos. Essa parte marrom do slide indica exatamente os piquinídeos. Tudo isso são milhares de piquinídeos. E vão liberar os esporos quando tiver alguma condição de umidade. Aqui em melão também, que é uma doença importante em meloeiro. Também a grande característica é a presença de piquinídeos. E esses piquinídeos propiciam a sobrevivência e a disseminação de inóculo, né, a longa distância, pela chuva e pelo vento. Bem, agora vamos aos principais estudos que nós vamos vendo nesses anos, envolvendo esses 5 patógenos. Nós trabalhamos com vários outros, mas eu escolhi esses 5 porque é o que nós tínhamos maior número de estudos realizados e um certo conhecimento acumulado nesses anos de pesquisa. Bem, aqui tem uma pequena cronologia. O primeiro trabalho que eu desenvolvi, os primeiros trabalhos que eu desenvolvi usando patógenos radiculares foi com isoctônia. E
os primeiros trabalhos foram todos realizados com controle biológico. Na época, eu trabalhava muito com a professora Rosa Mariano, e ela trabalhava com a parte de controle com pseudomonas e bacilos, e eu fiz vários trabalhos dessa natureza. E também alguns trabalhos com tricoderma. Então, os primeiros trabalhos começaram a ser publicados foi em 95, mas eu comecei lá em 92, 93, quando a gente começou, né, nós fazíamos a prospecção nas áreas, obtínhamos isolados, depois testávamos massivamente os isolados. Então, nós fizemos isso para pseudomonas fluorescentes, fizemos para bacilos, fizemos para tricoderma também, principalmente para risoctônia, em feijão calpi, em algodão também. Esses foram os trabalhos iniciais, né, que nós, então, eu entrei no mundo da pesquisa de patógenos radiculares com controle biológico. Era uma época que o controle biológico estava muito efervescente, né? Tinha muitas pesquisas, e a gente tive a oportunidade de entrar nesse caminho, graças à professora Rosa Mariano e à professora Maria Menezes, com a área de tricoderma. Nesses estudos também, nós começamos a ouvir algumas partes de ecologia microbiana. Não só selecionar os isolados, mas também entender como é que esses isolados funcionariam de biocontrole em diferentes condições. Por exemplo, diferentes condições de inóculo, diferentes densidades de inóculo, diferentes profundidades de inóculo. Sempre procurando entender, sabendo que existe uma variação muito grande, para entender que não adianta só selecionar os isolados. Teria que saber se esses isolados são estáveis, que é um grande problema. Porque muitas vezes não utilizamos organismos para controle biológico que são excelentes numa condição. Você muda o solo, ele já não funciona mais. Muda a densidade do inóculo, do patógeno, já não funciona mais. Então, esses estudos iniciais, a gente nos concentramos bastante nisso, de fazer a seleção, screening inicial, e depois analisar a estabilidade desses isolados selecionados em relação a várias condições de ecologia do patógeno. Isso nós fizemos para todos os patógenos, para tricoderma, pseudomonas, também para bacilos. Depois nós avançamos um pouco para entender a ecologia de risoctônia em diferentes tipos de solo. Isso aqui cabe uma ressalva, né, que, como é interessante, alguns trabalhos na vida acadêmica da gente são muito importantes. Numa época, eu tive a oportunidade na biblioteca do IPA, que é uma coisa que eu sempre gostei muito da biblioteca do IPA, que fica ali em São Martim, que tinha um acervo muito bom de bibliografia. O IPA é uma instituição muito antiga. E lá no meio das publicações eu achei uma tese da Universidade de Cuba, da pesquisadora chamada Lidkey Herrera Isla, que é um grande nome na área de patógeno radicular naquele país. Me chamou bastante atenção a tese, porque era uma síntese assim, em torno dos 20 trabalhos realizados pelo orientado dela, envolvendo esclerócio, Rolfs e macrofomina faseolina. Muitos estudos interessantes de ecologia, bem interessante mesmo. Então, eu digo assim, um grande incentivo para iniciar nessa área foi esse trabalho, uma tese desse grupo lá de Cuba, né? Essa professora se aposentou há algum tempo. Teve uma época que nós tentamos convidá-la para vir para passar uma temporada conosco, e infelizmente o governo cubano não liberou. Mas tínhamos um programa que permitia receber estrangeiros e não liberou. É uma pessoa muito experiente, você vê pelo histórico, o trabalho dela é muito experiente, e sem dúvida teria contribuído muito com os trabalhos que desenvolvemos. Bem, então o estudo de ecologia de risotônia, diferentes tipos de solo, ele a princípio tinha um objetivo. Era selecionar solos supressivos, identificar solos supressivos a patógenos que tivesse possibilidade de avançarmos em relação ao manejo da doença no futuro. Então, um dos primeiros trabalhos que nós fizemos foi avaliar o comportamento de alguns isolados de risoctônia em diferentes tipos de solo aí de Pernambuco. Cada tipo de nome de solo desse tem uma característica de classificação diferente. Nós utilizamos diferentes classificações de solos de diferentes áreas, baseado nos perfis que a Embrapa tinha, no levantamento de solos dos anos 70 ainda. Então, foi bem interessante que nós buscamos exatamente os perfis de solos que já existiam. Então, nesses solos, nós tínhamos toda a parte de populações microbianas, né? Na época mais concentrada em bacilos, tricoderma, pseudomonas fluorescentes, que eram os grupos que nós tínhamos mais facilidade de fazer.
A partir do momento que nós identificamos alguns solos, né, começamos a avançar no estudo da ecologia, avaliando em relação a diferentes densidades de núcleo, por exemplo, que é um fator importante, diferentes distâncias de núcleo. Por exemplo, nesse aspecto de distância, o fator físico do solo é muito importante. Então, todos esses solos também foram caracterizados em termos de física e química, para tentarmos entender o que acontecia, por que os patógenos tinham comportamento diferencial em função do solo. Questão da profundidade, o efeito de percolação, com um efeito interessante. É bem interessante que nessa área de modelagem de risoctônia, né, você tem um grupo da Universidade de Cambridge, que até recentemente trabalhou muito com isso aí, usando esses conceitos de profundidade, distância, para fazer modelagem de percolação de risoctônia no solo e avaliando efeitos de diferentes solos. Bem, posteriormente nós fizemos, isso mais recentemente, nessa área de controle biológico, nós fizemos a tese do Marcelo Garcia, que é um ex-aluno nosso, nós talvez esteja participando, última palestra que ele estava participando, que nós fizemos uma prospecção de rizobactérias para biocontrole de risoctonial de feijão. Os primeiros trabalhos foram no começo da década de 90. Aí só voltamos a fazer alguma coisa em final de 2010, 2011. Aí nós prospectamos um número grande de solos, procurando identificar organismos que tivessem potencial realmente para reduzir a severidade dos risoctoniais de feijão calpir. E aí nós tivemos alguns isolados promissores, basicamente foram 5 isolados de bacilos púlmiles e bacilos subtilis, que nós identificamos por filogenia molecular na época, e realmente conseguimos avançar em relação à capacidade dos organismos controladores. Infelizmente, na área de controle biológico, Elinete, que está participando, talvez possa avançar, depois discutir mais esse aspecto. Um grande problema que nós temos, que nós chegamos na seleção, selecionamos realmente organismos promissores, esbarramos na formulação, que é um grande problema que nós temos. Então, essa questão de controle biológico causou bastante frustrações na área de patorradiculares por causa disso. Que nós não conseguimos avançar numa utilização prática, porque nós não tínhamos conhecimento sobre a parte de formulação. Até a semana passada, foi bem interessante, na live da Sociedade Brasileira de Fitopatologia, sobre as formulações, utilização on-farm dos biocontroladores, bem interessante, porque já avançou muito isso nos últimos tempos. Se nós compararmos o que tinha de tecnologia para fazer a formulação há 20 anos atrás e hoje, um pesquisador numa universidade ou alguém fora do segmento da indústria não teria condições de fazer uma formulação. E hoje, com os avanços na área de bioreatores, principalmente, já permite esse avanço de formulação. Inclusive, hoje é uma prática, já vi em vários locais, né, biofábricas bem estruturadas, dentro de propriedade, dentro de empresas, para a produção de biológicos a partir de organismos, muitos deles selecionados em condições de campo. Bem, então nós temos trabalho de risoctônia de biocontrole, paramos, né, na parte até a parte de seleção e estabilidade do controle, mas não avançamos para a parte de seleção. Nós temos isolados, mas até o momento estão parados em termos de utilização. Bem, outro trabalho que eu queria fazer o registro é um trabalho que nós realizamos com o risoctônia também, e nós comparamos atividade saprofítica no solo, desenvolvemos um sistema para comparar atividade saprofítica no solo através de iscas. É um trabalho que avaliou a colonização saprofítica através de vários materiais. Nós utilizávamos gearbox com solo, incubávamos esse material durante um período, depois nós recuperávamos esses materiais incubados por meio seletivo de cor e roda. Nesse primeiro trabalho, nós fizemos a detecção, comparamos de várias iscas, né? Já existiam alguns trabalhos em nível mundial de alguns materiais que teoricamente funcionavam, e aí nós testamos, e nós constatamos que, no caso, a melhor isca para detectar a atividade saprofítica do risoctônia era palito de dente, esterilizado, pequenos palitos de dente esterilizados, em torno de 1 centímetro de palito de dente esterilizado. Por quê? Ele funcionou muito bem em termos de capacidade de detecção, um nível bem alto de porcentagem de detecção. Qual é a grande vantagem? Ele não é um material que depende de ter material vivo, material vivo. Quando você trabalha com sementes, que era o grande
material que se utilizava antes, semente de beterraba, calpi, milho, sorgo, você tinha um problema de ter que ter um material disponível. Então, tinha que estar sempre reproduzindo material para ter material disponível. A mesma coisa do talos de calpi, que determinou uma boa eficiência. Mas imagina você precisar fazer os trabalhos de atividade saprofítica e sempre ter que ter calpi plantado. Então, nós utilizamos constatamos que esse método qualitidente funcionava muito bem e que aí avançamos num trabalho de análise de risco de risoctoniose em área de produção de feijão calpi, utilizando o teste com palito de dente e coletando solo e fazendo bioensaio com planta indicador. No caso, a gente coletava os solos e plantava com calpi, semente de feijão calpi. Então, baseado nesse tipo de metodologia, nós conseguimos detectar o risco de risoctone em áreas de produção de feijão calpi. Aqui, como se pode ver no gráfico, atividade patogênica no eixo X, no eixo Y, e atividade saprofítica no eixo X. No eixo X. Então, você observa o quê? Que essa relação entre a quantidade de atividade saprofítica de risoctone no solo não tem uma relação direta com a quantidade de atividade patogênica. Isso se observa muito comum. Então, ele precisa realmente, para ter essa relação mais direta, precisa atingir um determinado nível de atividade saprofítica. Você observou, por exemplo, quando atinge em torno de 90% de atividade saprofítica, aí você começa efetivamente a detectar elevados níveis de atividade patogênica. Então, grande parte do risoctone que está no solo, ela é puramente saprofítica. Ela não atua como patógeno. Ela vai atingir como patógeno uma determinada porcentagem daquela população bem alta já, atingir, aí sim, vai começar a expressar a atividade patogênica. Então, esse trabalho permitiu fazer um modelo de detecção de risco baseado em métodos bem simples, utilizando palito de dente e utilizando bioensaio com sementes de feijão calpi. Esse trabalho, eu me inspirei num trabalho que eu tinha feito anteriormente, em uma dissertação de mestrado, em que nós avaliamos a análise de risco de pseudomonas, na época, né? Haustonia solacearum, em tomate. E nós desenvolvemos uma análise de risco baseada em bioensaio com plantas e severidade no campo, bioensaio 6 meses antes do plantio e atividade patogênica, ou doença 6 meses depois, na época da safra. Então, é um método que funciona. Lá a relação foi bem mais direta, porque aqui não tinha a questão da atividade saprofítica. E aqui você observa claramente que a atividade saprofítica só vai representar um risco patogênico quando ela tiver uma atividade muito alta, quando tiver uma grande quantidade de inóculo no solo. Bem, em relação ao risoctone ainda, nós desenvolvemos outros trabalhos, eu selecionei alguns poucos aqui. Um deles foi a parte de rotação de culturas, na severidade da risoctone calpi. Foi um trabalho de longo prazo, por 2 anos de pesquisa. E nesse trabalho conseguimos selecionar a combinação de rotação de culturas para controlar a risoctonose e feijão calpi. E a melhor combinação de rotação foi calpi, milho, sorgo e calpi. Então, o calpi ficou 2 ciclos ausentes do campo. Nesse ciclo foram plantados gramíneas. No caso, milho e sorgo, esse foi o que tivemos melhor resultado em termos de controle da doença. Então, esse é um indicativo importante, prático, que indica que realmente a utilização de gramíneas poderia melhorar bastante esse trabalho de manejo da doença. Esse trabalho tem uma história interessante, uma história triste, porque sempre que eu vejo esse prédio aí atrás das casas de vegetação da fitosanidade, eu fico triste, que eu não sei se já inauguraram esse prédio. Mas tem uma história triste. E essa tese passa por essa história, porque nós tínhamos um trabalho lá com 180 microparcelas no campo, e num final de semana, alguém iluminado resolveu passar uma retroescavadeira para abrir aquela estrada atrás, por trás da casa de vegetação, para a construção daquele prédio, fazer aquela estrada que não tem acesso a nada. Todo mundo sabe do que eu estou falando, que é de Recife. Simplesmente, a retroescavadeira destruiu 60 5 parcelas de pesquisa no campo, já com 2 anos de pesquisa. E quem conheceu o Litervaldo Machado sabe o que eu estou falando. Para tu ver o Litervaldo aperreado, quase chorando, tinha que ser algo muito grave. Nem quando ele rompeu a retina com arame farpado no campo, e o sangue saindo do olho dele, ele ficou aperreado como ficou quando chegou na segunda-feira e as parcelas estavam tudo quebradas, a retroescavadeira passou por cima. Então,
Quando a gente trabalha com pesquisa, principalmente em campo, tudo pode acontecer, mesmo no ambiente teoricamente controlado, que seria um espaço dentro da universidade. Mas tudo é um aprendizado. E nós conseguimos salvar alguns dados em relação a esse trabalho de manejo por rotação de culturas. Também foi feito trabalho sobre uso de adubação verde. Sem dúvida, a questão de busca de manejos sustentáveis para controle de doenças é grande. E a parte radiculares, como não existe produtos químicos praticamente recomendados ou mesmo registrados, a maioria deles, que existe um grande nível de risco ambiental e toxicológico, a alternativa é buscar métodos, né, que não sejam químicos. Então, a rotação de culturas, biocontrole, adubação verde, resistência genética. No caso da adubação verde, esse é um trabalho de avaliação de 5 ciclos, né, de avaliação de rotação verde, de adubação verde em Calpi, em que nós constatamos que sorgo, realmente, utilizando como adubo verde, incorporando o sorgo antes da floração, formação dos grãos, ele funciona muito bem como adubo verde. Exatamente porque ele tem um composto chamado sorgoleone, que é um composto químico que ele suda no solo e é extremamente tóxico, inclusive com ação contra plantas invasoras. Aí nós usamos todos os adubos verdes normais. E vimos que alguns adubos verdes, né, na verdade, causavam muita doença. Não igual ao calpi, com o feijão calpi, mas muito similar, porque eram gramíneas, como feijão de porco, guandu, algumas crotalárias também causaram elevados níveis de doença. Aí avançamos para outro tipo de estudo, que é avaliar a interação entre herbicidas e atividade risoctônia no solo. Por que isso? Nós observamos que os últimos, a partir do final dos anos 2000, 2008, 2010, começou a haver um aumento muito grande de doenças radiculares em fejoeiro ali no Agreste Pernambuco, na região de São João. Coisa que não víamos. A doença existia, predominava mais doenças foliares, e com o tempo começou a aparecer uma grande quantidade de doenças radiculares nas áreas. Nós começamos a observar também que essa intensa aumento substancial de doença na parte radicular coincidiu com o aumento da utilização de herbicidas. Que hoje, por exemplo, qualquer pequena propriedade, se até uso doméstico, é capaz de o pessoal plantar 10 plantas e querer usar herbicidas para não precisar capinar. Então, se observa que ali no Agreste, ali tem uma área de produção bem grande de feijão, em torno de 8 a 10 mil hectares, todos os agricultores usam herbicidas, é muito difícil não usar. Então, nós fizemos esse trabalho há alguns anos atrás, em que nós selecionamos 30 áreas com aplicação de herbicidas e 30 áreas sem aplicação de herbicidas, com histórico no mínimo de 5 anos de utilização ou não de herbicidas. E nós fizemos, avaliando a atividade saprofítica através do teste palito, de risoctone, e a atividade patogênica através do bioensaio. Nós observamos que a atividade saprofítica e a atividade patogênica era muito maior de risoctone nas áreas com herbicidas. Então, onde aplicava herbicidas, tinha muito mais atividade saprofítica. E também a atividade patogênica era significativamente maior. Questão de saprofítica muito associada à questão da restos, né? Porque quando você aplica herbicida, sempre fica bastante resto, material seco no campo. E como é um patógeno saprófito, ele vai realmente colonizar, ter material para colonização. Em relação à atividade patogênica, aí nós especulamos que poderia ser que, com a aplicação de herbicida, aumentava a atividade patogênica. Porque nós fomos investigar vários aspectos. Nós vimos a parte de populações microbianas e também a parte de atividade microbiana baseada na parte bioquímica. A parte bioquímica não conseguimos identificar nenhuma diferença entre relação à respiração edáfica no solo, respiração e evolução do CO2, bem como a atividade enzimática. Mas nós observamos que a população de tricoderma era muito alta, significativamente mais alta, em áreas que não tinham herbicida, comparado com áreas que tinham herbicida. O interessante também nesse trabalho é que observamos que as bactérias oligotróficas, copiotróficas, bacilos, pseudomonas fluorescentes e actinomicetos, muitos não foram nem influenciados pelo herbicida. No caso da bactérias produtoras de endósporo, no caso bacilos, e no caso de oligotróficas e copiotróficas e fluorescentes, populações microbianas aumentaram na presença do herbicida. Foi um resultado bem interessante, aí nós fomos ver o que é, e realmente existem vários relatos que esses grupos de bactérias, eles metabolizam herbicidas.
Então, na verdade, serve muitas vezes como nutriente a alguns componentes herbicidas. Ao contrário, a tricoderma não, que é extremamente sensível a herbicidas. Então, realmente constatamos que essa atividade patogênica poderia estar fortemente relacionada à redução das populações de tricoderma no campo e atividade saprofítica associada à matéria seca que fica no campo, resultado da aplicação do herbicida. Mais recentemente, iniciamos estudos com grupos de elastomose de risoctone. Tradicionalmente, esses grupos eram analisados por comparação com testadores, né? Grupo com isolados testadores de referência mundial. Nós temos a maioria desses isolados, nós conseguimos, no decorrer dos anos, juntar a maioria dos isolados testadores de várias partes do mundo. Mas é uma metodologia que dá muito trabalho. Nós mesmos fizemos várias vezes no laboratório e muitas vezes não utilizamos, porque gera mais dúvida do que certeza. Muitas vezes, aquelas interações que eu mostrei lá atrás, C0, C1, C2, C3, muitas vezes não são claras para observar em microscópio. Então, leva a dúvidas. Nos últimos anos, avançou muito a questão de biologia molecular e o sequenciamento da região ITS tem sido utilizado para separar esses grupos de elastomose. Por que é importante entender os grupos de elastomose? Porque pode existir uma diversidade de respostas desses grupos, diferencial às diferentes estruturas de manejo, as técnicas de manejo. Então, aqui em Batata, nós tivemos colaboração do professor Ailton Reis, que é um grande colaborador nessa área nossa com patógeno em geral e hortaliças, que forneceu isolados, nós coletamos alguns isolados, mas ele forneceu a maioria dos isolados de risoctone em batata, e nós podemos, através desse estudo, identificar 7 grupos de elastomose associados à batata no Brasil. Esse é um trabalho inédito, que não existia nenhum trabalho consistente, grande no Brasil sobre isso, e identificamos isolados, grupos de bactérias multinucleadas, no caso risoctone, de risoctone multinucleado, risoctone solane, e de risoctone binucleado. Então, foi um trabalho precursor que a gente conseguiu fazer, publicou recentemente, e é uma contribuição bem interessante, porque nós não temos esse tipo de estudo no Brasil. Nós avaliamos também a agressividade dos diversos grupos de anastomose, né, e constatamos que o grupo AG4-HG1 foi extremamente agressivo. Então, indicando que esse grupo tinha realmente uma capacidade bem grande de causar doença, no caso, em batata. Apesar de, teoricamente, existir um grupo AG3PT, ele ser específico, bem específico de batata, mas realmente a severidade induzida foi inferior a AG4-HG1. Nós avaliamos os indicadores no caso de adaptabilidade desses grupos de elastomose, principais grupos de elastomose. Fizemos relação a fungicidas, detectamos que a maioria em relação a fluidioxina, pescura, proximidone, os isolados são bem sensíveis ainda, esses grupos de elastomose isolados são bem sensíveis, mas em relação à fluazinã, já detectamos que existia diferenciação. Então, o que é que indica que já existe alguns grupos de elastomose são menos sensíveis à fluazinã que outros grupos de elastomose. Avaliamos também em diferentes plantas cultivadas, no caso de grupos bem diferentes, brócolis, feijão, capim, milho e soja, e constatamos que, independente do hospedeiro, a G4-HG1 realmente ele é bem amplo em termos de capacidade de causar doença. Se observa, por exemplo, a G3PT, ele causa doença bastante doença, no caso comparativo, em brócolis e em soja, mas não causa doença em feijão, capim e milho. Então, isso pode indicar uma certa especificidade de alguns grupos para alguns hospedeiros. Isso pode ser um indicativo importante quando se pensa em trabalhar com rotação de culturas. E por isso também se avaliou o comportamento desses grupos de elastomose em relação a adubos verdes. Se observou, por exemplo, que o AG4-HG1, independente do adubo verde, ele era extremamente agressivo para todos os adubos verdes. Diferente do isolado, por exemplo, do AGR, do grupo AGR. Então, a G4-HG1 é um grupo de elastomose bastante comum no Brasil e no mundo, extremamente agressivo, independente do hospedeiro. Posteriormente, nós temos trabalho de risoctone em alface, também com a colaboração do professor Ailton Reis. Temos isolados do Brasil todo. E também identificamos 7 grupos de elastomose diferentes, em alguns locais com maior diversidade e outros com menor diversidade.
Então, isso possibilitou que tenhamos, claro, a situação da queima da saia na alface, que é um problema sério em alface hoje, em vários locais, e identificar exatamente os grupos, entre grupos multinucleados e binucleados. Esses isolados foram todos inoculados também em alface, e particularmente em relação à alface, o isolado mais prevalente em nível mundial é o AG1-1B, que é exatamente o isolado que causou maior severidade em alface também aqui. Então, é interessante observar que existe uma certa tendência de alguns isolados serem uma relação, não vou dizer especificidade, mas preferencial para alguns hospedeiros. Alguns grupos de anastomose teriam uma relação preferencial. Então, depois nós fizemos também a parte de análise de adaptabilidade, que nós queríamos saber o comportamento desses grupos em relação a várias condições, temperatura, pH, potencial de solo, salinidade, gama de hospedeiros e várias outras características. E mais recentemente, esse é um trabalho que está em fase de conclusão, é o trabalho de grupos de anastomose em brásicas e tomate, também com a colaboração do professor Ailton Reis. Nós tivemos a oportunidade de trabalhar com mais de 100 isolados de brásicas e tomate, identificar diferentes grupos de anastomose associados a esses dois grupos de hospedeiros. Detectamos muito mais isolados multinucleados que binucleados, mas também um número de 3 grupos de anastomose multinucleados e 4 grupos binucleados. Então, é uma informação importante, porque você consegue entender como é a prevalência desse grupo. Observe que o AG4-HG1 está aqui de novo. Então, o que se identifica também, muitas vezes, independente do hospedeiro estar no campo ou não, esse isolado já está lá. Então, não é o hospedeiro que vai se relacionar. É uma coincidência que você plantou aquela cultura naquele local que esse tipo de grupo de anastomose já existia. Essa é a conclusão que nós temos observando todos os trabalhos que nós fizemos até agora com grupos de anastomose de macrofomina. E a G4-HG1 é, sem dúvida, um grande representante, assim, muito prevalente em diferentes tipos de solo, diferentes tipos de cultura. Esse trabalho está em andamento. Fizemos para feijão calpi, também, binucleados, multinucleados. Tivemos observando uma variabilidade grande, né? Então, estamos identificando, né, os vários grupos e os possíveis efeitos desses grupos em componentes de adaptabilidade. Bem, nós trabalhamos durante vários anos, aí, nos últimos anos, bastante com risoctônia, utilizando sequenciamento da região ITS. Um problema sério que nós temos em relação a isso, que nós temos uma taxa de perda de torno de 60% de sequenciamento. Pela própria característica da região ITS e porque risoctônia é um patógeno, é um organismo principalmente multinucleado. Então, a possibilidade de ter mais de um núcleo, isso gera uma variabilidade interna. O que é o problema? Quando nós trabalhamos com biologia molecular sequenciamento, o custo é um fator limitante. Por exemplo, no trabalho de batata, nós perdemos em torno de 65% de isolados de sequenciamento. Nós tínhamos 160 isolados, acabamos no final funcionando sequenciamento para 60 e poucos. Para alface já melhorou um pouco mais. Já conseguimos em torno dos 45% só de perda. Para feijão já diminuiu um pouco mais, tivemos em torno de 30% de perda. Mas isso leva a um problema, porque você está sempre, na melhor das hipóteses, colocando 40% de todo o recurso que você usa no lixo. Porque você tem problema de qualidade de sequenciamento. Então, isso despertou interesse, nós testarmos outros primers, formas diferentes para obter esses isolados. Então, obter essa caracterização. Uma alternativa era utilizar, para evitar o sequenciamento, utilizar os primers específicos. Você vê que tem muitos trabalhos hoje publicados com primers específicos para risoctônia. Nós utilizamos uma metodologia para avaliar os primers que existiam aí, teoricamente, para os grupos de anastomose mais importantes, 7 grupos de anastomose mais frequentes, nós selecionamos e não avaliar os primers que existiam para esses. Para esse trabalho, então, nós selecionamos vários isolados de risoctônia solane, que é multinucleado, e vários binucleados. E também incluímos patógenos relacionados, habitando solo como fusário, esclerócio e macrofomina. Concluindo, os primers específicos não funcionam. Em muitas situações, eles amplificam regiões inespecíficas, ou muitas vezes, no caso aqui desse quadro, eles amplificam grupos de anastomose que não tem nada a ver com o que é o objetivo do primer. Então, esse é um fator importante, né? Nós estamos publicando esse trabalho agora,
E é uma informação importante, que nunca foi feito nenhum trabalho que comparasse a eficácia de primers, apesar de usarem bastante esses primers, né? Então, inclusive, nós íamos utilizar e nós resolvemos não utilizar pela total insegurança que leva à utilização desses primers. Então, esse é um resultado importante, que se comprova que a maioria dos primers específicos de isoctônia não funcionam para a discriminação dos grupos de anastomose. Bem, esse é uma síntese da risoctônia. Vamos falar esclerose. Esclerose é um patógeno que nós trabalhamos bem menos, né? Basicamente, é um patógeno que tem uma ocorrência generalizada em Pernambuco, lá na região de São João, perto de Garanhuns, é uma área, são muitas áreas de plantio, como eu falei, em torno de 10 mil hectares, mas solos são totalmente, é um solo arenoso, totalmente infestado com esclerose rubus. Então, nós fizemos um trabalho de analisar os grupos de compatibilidade micelial baseado em pareamento. Aí nós tivemos a oportunidade de trabalhar com números bem grandes isolados e detectamos 17 grupos de compatibilidade entre isolados que ocorriam nessa região de São João, principalmente. Nós utilizamos um meio modificado que permitiu observação do pareamento e a região da interação. Aí, então, nós fizemos um mapeamento de vários grupos de compatibilidade em função dos campos. Se observa que tinha campos que tinha elevado vários grupos de compatibilidade, que outros campos tinha bem específico. Isso aí chamou a atenção. Aí nós fomos fazer um estudo de diversidade de grupos de compatibilidade baseado em índice de diversidade de Schoenweaver, Jacquard e de dominância. Então, se observou que, principalmente, se observou que foi uma coisa interessante, que quanto mais tempo de plantio, avançava a questão de ter uma maior diversidade de grupos de grupos de compatibilidade. Quem indica? Indica que numa área mais antiga houveram várias entradas de materiais infestando o solo. Diferente de áreas plantios mais novos, a diversidade é menor. A mesma coisa se observou que em áreas que havia plantio individual, ou seja, o agricultor não compartilhava o equipamento com outros, a diversidade era menor, como indica esse índice de 1,40 aqui de Schoenweaver. Enquanto quando a utilização era compartilhada, existia uma diversidade maior. Então, o que foi importante? A gente associa um trabalho de genética de populações a um trabalho de manejo. Então, o que acontece? Sem dúvida nenhuma, o uso compartilhado, através de uma cooperativa que tem lá em São João, tinha a cooperativa, fechou, na verdade, não sei como é que está hoje, o preparo de solo coletivo levava a disseminação do inóculo de esclerose para diferentes áreas de plantio. O preparo individual não levava essa disseminação. Então, esse é um fator importante. Quanto maior a diversidade de esclerose, de grupos de compatibilidade, grupos tiver dentro de uma área, maior o risco de epidemia, porque eles vão ter a maior capacidade de adaptar ou mesmo de atuar sobre os hospedeiros. Então, isso foi uma informação interessante, porque você juntou uma informação relativamente simples de análise de diversidade genética com um trabalho de exploração em relação a fatores, né, de manejo da doença no campo. Outro trabalho que nós fizemos o trabalho de compatibilidade de esclerose, não é difícil de fazer, em meio de cultura, e é bem eficaz, diferente de risoctônia. A parte de compatibilidade micelial funciona bem. O grande problema é o trabalho que dá. Então, baseado nessa dificuldade, nós tentamos analisar essa diversidade molecular de esclerose utilizando duas sequências gênicas. Nós tínhamos, dos 17 grupos de anastomose que nós tínhamos, nós sequenciamos o fator de elongação, F1-alfa, e o gene RPP2. E aí comparamos individualmente, coletivamente, para ver se nós conseguimos discriminar esses grupos de anastomose baseados nessas sequências gênicas. Individualmente, a eficácia não foi tão alta. Mas quando fiz uma análise combinada das duas regiões gênicas, funcionou muito bem e foi possível discriminar os grupos de compatibilidade baseado exatamente nas sequências, conjunto dessas duas sequências gênicas. Então, é uma metodologia alternativa, tem a metodologia do pareamento e tem essa metodologia utilizando sequenciamentos de regiões gênicas que funcionam para separar grupos de compatibilidade, no caso de esclerose, exatamente para procurar entender a ecologia no campo. Quais são os fatores de campo que interferem, né, nessa diversidade genética das populações no campo e a possível influência dessa diversidade no manejo. Bem, também fizemos alguns trabalhos de germoplasma aqui em Calpi, seleção de germoplasmas resistentes a FAV, resistente de FAV, resistente de esclerose rubus.
Eu não trabalho, mas trabalhamos pouco com feijão, com esclerose rufus até agora. A maior ênfase nossa tem sido na parte de diversidade genética. Em relação ao Fusarium oxíspero, aí já tem uma história longa, vou me apressar um pouquinho mais para não alongar demais. Bem, em relação a Fusarium, tem dois grandes grupos que nós trabalhamos. Fusarium oxíspero, Fórum Specialis Lycoperis, Fusarium oxíspero, Fórum Specialis Tracheim. No caso, murcha de Fusarium tomateiro e murcha de Fusarium do feijão calpi. Os primeiros trabalhos que nós fizemos foi com murcha de Fusarium tomateiro. Um trabalho que nós fizemos nos anos 90 ainda, e que nós mapeamos 36 áreas de plantio, fizemos levantamento da prevalência e incidência da murcha em 36 áreas de plantio da região Agreste, Pernambuco, que é um importante produtor de tomate. Na época, produzindo tomate estaqueado e em suco. Ela plantio dentro de suco estaqueado. Cada suco tinha 12 plantas de tomate. Então, nós fizemos um levantamento em todas as áreas e avaliamos a incidência. E o que chamou a atenção, e ficou extremamente preocupado, que 72% das áreas tinha ocorrência de murcha de Fusarium. O interessante de Fusarium, que ele é muito fácil de diagnosticar no campo, em função de sintomatologia. O amarelo bem cor de ovo, assim, gema de ovo, e também o escurecimento vascular. Então, a quantidade de áreas que tinha era muito alta com a murcha de Fusarium. Isso já estava numa época de quase inviabilizar a produção de tomate na região pela ocorrência do murcha de Fusarium. E observamos que existia, a maioria das áreas estava em 0,1 e 20% de incidência, mas que é uma incidência alta. Então, estamos falando de incidência. De cada 100 pés, 20 pés, ou de cada 1.000 pés, 200 pés, é uma incidência muito alta. Mas existiam áreas que tinha até mais de 40%. Se observar ali, mais de 15% das áreas tinha mais de 40% de incidência. Então, em termos de produção, isso é um desastre. Né? E teria sérias limitações na produção. Nós também, além do levantamento, nós utilizamos para fazer um dado amostragem, definir tamanho de amostra, número de linhas, né? Para quantificar a severidade da murcha de Fusarium. E nós confirmamos que até um erro de 30%, seria um erro relativamente 20% aceitável, nós teríamos que amostrar 32 linhas, com 12 plantas por linha dentro de uma área de 1 hectare. Isso para detectar com precisão, com erro de 80% no caso, que a amostragem de campo para incidência é baixa, conseguimos detectar. Então, precisaria mostrar 32, 33 sulcos para ter uma boa qualidade da amostra para a quantificação da murcha de Fusarium tomateiro. Aqui nós temos um mapeamento espacial, só você ver que são 11 áreas de plantio e a situação da doença nessas 11 áreas. Você vê que todas as áreas tinham doença, tinha áreas como essa área CA3, CA4, CA11, totalmente já infestadas por mal do Panamá. E alguns com elevada incidência. Então, quando chega nesse ponto, você começa a questionar o que levou a isso? O que levou a ter tanta incidência de murcha de Fusarium? E o Agreste realmente era um panorama muito ruim. Fazia mais de 50, quase 45 anos na época, que plantava a mesma variedade de tomate. Tomate Santa Clara, que é resistente à raça 1 de Fusarium. Então, uma coisa que preocupou bastante, o que está acontecendo? Fomos investigar, então, fizemos parte espacial, identificamos também a parte de variabilidade baseada em componentes epidemiológicos, mas, o mais importante, identificamos as raças de Fusarium, predominava 100% das áreas, era a raça 2. 100% isolado era a raça 2. Então, o que foi isso? A hipótese é que houve uma seleção direcional com uso contínuo da variedade Santa Clara, que é resistente a raças 1 e 2, selecionou a raça 1, desculpa, a Santa Clara resistente à raça 1, selecionou as populações ao longo dos anos para maior adaptação, no caso da raça 2, a prevalência da raça 2, que é o que predominou em Pernambuco, predomina até hoje nas áreas de plantio de tomate. Um outro aspecto importante, que nós também, quase na mesma época, investigamos a parte de superficialidade de solos de amostra de Fusarium tomateiro, número 47 solos, identificamos algumas variáveis que tinham relação direta com essa superficialidade, que poderíamos tentar manipular para reduzir essa doença no campo. Mas, como sempre, a dificuldade que nós tivemos foi de conseguir correlações consistentes e elevadas. Depois nós vamos conversar no final sobre isso aí.
Baseado nesse panorama crítico que nós estávamos no Agreste, nós resolvemos fazer um estudo de avaliação de germoplasmas para resistência a raça 2 difusária. E nós testamos 60 germoplasmas. Nós tivemos a felicidade de testar um germoplasma chamado SM16, que teve um comportamento muito bom em termos de resistência. Então, esse germoplasma foi interessante, que conseguimos dar uma contribuição efetiva. Os agricultores do Agreste passaram a utilizar essa variedade SM16. É uma variedade rasteira, é um tomate de mesa, rasteiro, resistentes à raça 1, 2 e 3, a raças 1 e 2, desculpa, e longa vida, que é uma característica que os agricultores sempre tinham interesse. Até hoje, você vai ver que todos os materiais, principalmente plantados no Agreste, eles são derivados ou similares a esse SM16, que é uma variedade com uma resistência bem grande à raça 2 de Fusarium oxístico, que é o que predomina lá. No entanto, nós tivemos um problema depois. Com a introdução dessa variedade, no decorrer dos anos, começou a aparecer outros problemas secundários, doenças que eram secundárias. Por exemplo, a podridão de frutos por esclerose rufus. Por quê? Esse tomate é rasteiro, ele não é estaqueado. Ninguém na sua Agreste planta tomate estaqueado. É todo rasteiro, é de mesa rasteiro. Claro, tomate rasteiro reduz em torno de 40% o custo de produção. Porque não precisa capinar, não precisa desbrotar, não precisa amarrar, não precisa de madeira, não precisa de fio, de nada. Mas um problema sério, não pode deixar o tomate amadurecer em contato com o solo. Se deixar amadurecer em contato com o solo, vai predominar Rhizoctonia e as podridões de Rhizoctonia esclerose. Então, esse é um problema que surgiu depois. Também observamos que essa variedade é muito sensível ao talo oco, causado por pectobactéria. E é uma característica que nós observamos depois. Mas as variedades derivadas similares a SM16 predominam no Agreste, e foi interessante, conseguimos dar uma contribuição bem tecnológica assim, para a região e estimular o uso dessa variedade no controle da doença. E voltar o tomate a ser uma cultura que tinha possibilidade econômica real. Porque no final dos anos 90, já estava abandonando áreas que não conseguiam mais produzir devido a elevado nível de incidência da doença nas áreas. Depois nós avaliamos, mais recentemente, avaliamos genótipos, os genótipos promissores que tinham em relação à raça 2 e 3. O que chamou a atenção, por exemplo, que raças altamente genótipos bastante resistentes à raça 2 e raça 3, conforme o isolado utilizado dentro dessas raças, havia variação na resistência. Então, chamou a atenção, essa resistência, ela não é absoluta. Conforme a variedade, conforme o isolado envolvido, que predomina dentro de uma raça, ele pode indicar uma perda, tem condições de superar a resistência, nem que seja parcialmente. Então, isso ligou um alerta para se pensar sobre a questão no futuro, haver o ressurgimento de uma raça bem poderosa aí, em relação à capacidade de superar os isolados de raça, os germoplasmas resistentes à raça 2 e raça 3. Outro trabalho que nós fizemos foi avaliar a influência de matéria orgânica na severidade multitudária do tomateiro. Aqui nós avaliamos 3 fontes de matéria orgânica, esterco bovino, esterco de galinha e humus, e a gente observou que isso a gente tinha observado em campo. Muitos agricultores na Agreste usam esterco de galinha, só que com a capacidade de compostagem muito pequena, relação CN muito baixa. Então, o esterco de galinha, ele estimula, em baixa relação do CN, ele estimula a atividade patogênica de Fusarium. E esterco bovino também. Por outro lado, o humus de minhoca não teve efeito nem positivo nem negativo. Não teve efeito neutro na severidade da morte de Fusarium. No entanto, o esterco de galinha e o esterco de boi, eles estimulam, principalmente o esterco de galinha, ele estimula a atividade de Fusarium e a patogenicidade da tomateira. Isso material com baixa relação CN, ou seja, pouco compostado, que é o que acontece na maioria dos agricultores que usam o esterco quase fresco. Nós temos um estudo posterior de tentar identificar solos expressivos a uma murcha de Fusarium do Calpi. Nós identificamos alguns solos, e aí nós temos estudos para entender como era a natureza dessa supressividade. E a gente observou que a supressividade era de natureza biológica. Porque a hora que nós esterilizávamos o solo, esses solos, no caso o solo supressivo, ele perdia a capacidade de supressão da doença e a doença tinha alto nível.
Também avaliamos a influência do pH, por exemplo, em caso de fusário, uma recomendação é fazer a correção do solo, para atingir o próximo da neutralidade. O que a gente observou? Que num solo conducivo, ou seja, o solo favorável à doença, não adianta fazer alteração do pH, que não vai ter efeito sobre a doença. No entanto, no solo que é supressivo, ele vai ter um efeito significativo. A elevação do pH vai reduzir a severidade da doença. Por que eu reforço aqui? Muitas vezes nós temos alguns mitos, né? A gente trabalha em cima de informações gerais. Não, o pH sempre vai... Você aplica pH, aplica calcário para regular o pH e vai diminuir fusário. Aqui se observa que não é bem tão simples assim. Vai depender muito da característica do solo. No solo conduzivo não vai ter efeito nenhum. Enquanto que no solo expressivo, efetivamente, já tem uma capacidade de exprimir, o calcário, no caso o pH, vai auxiliar, né, nessa supressão. Uma coisa que você observou também em relação ao solo expressivo e solo conduzivo, que num solo supressivo, ele causa uma severidade da doença menor e a doença aumenta a uma taxa bem inferior. Enquanto que no solo conduzivo, ele atinge uma incidência de doença muito alta e é uma taxa muito alta. Isso associado àqueles fatores biológicos do solo que contribuem para essa competição com organismos patogênicos. Mais recentemente, nós fizemos outro trabalho também para feijão calpi e risoctone, aumentando o número de áreas para a supressividade, e identificamos alguns fatores, né, associados a essa supressividade, para identificar no manejo. Entre fatores químicos, físicos, microbianos e bioquímicos de solo. Um trabalho que fizemos também com o fusário cisco, no traquífero, foi avaliar a estimativa de eficiência de inóculo. Um grande problema que se tem com trabalhar com patógeno reticular é que não existe uma relação direta, na maioria das vezes, entre densidade de inóculo no solo e índice de doença ou severidade da doença. Principalmente em organismos que formam estágios múltiplos de infecção. Por exemplo, quais as estruturas que são infectivas em fusário oxístolo? Macroconídeos e clamidosporos. Microconídeos não participam do processo infectivo, mas sim macroconídeos e clamidosporos. Quando trabalhamos com unidade formadora de colônias, nós não discriminamos o que é macro, o que é micro, o que é esclerose, simplesmente unidade. Então, o que nós avaliamos? Qual seria a relação entre a densidade de inóculo e a severidade da murcha de fusário do calpi? E a gente observou que essa eficiência de inóculo variava de 0,1 a 24,6 vezes 10 na 5 unidades formadoras de colônias por grão de solo. Pô, é um valor muito absurdo. Existe uma variação muito grande. E aí nós chegamos àquela conclusão anterior já. A densidade de inóculo tem uma relação direta com comportamentos isolados e com o tipo de solo. Então, não dá para generalizar. Não adianta monitorar. Muitos agricultores pedem para a gente saber se tem fusário no solo. O pessoal da área de banana, que é onde eu trabalho, quer que monitorem o fusário no solo. Não diz nada. A população de fusário no solo não quer dizer nada. 90% das populações de fusário oxíspero no solo, fusário no solo, não são patogênicas. E mesmo que sejam que a gente detecte populações, você tinha que detectar as unidades infectivas só. Ou seria macroconídeos e clamidosporos. Isso é bem difícil de fazer. Então, esse é outro ponto importante para você entender que a ecologia microbiana não é uma relação direta causa e efeito, como se espera. Avaliamos também a parte de murcha de fusário em relação a perdas de produção em variedades suscetíveis e altamente suscetíveis. Tivemos uma observação de resultados interessantes, bem também como diferentes épocas de produção. Conseguimos estimar perdas baseadas nessas relações. Posteriormente, avaliamos a análise da adubação verde para controle da murcha de fusário do calpi e detectamos que a crotalária é um bom adubo verde para manejo da murcha de fusário. Mas precisaria de mais estudos. Aqui foi estudo de 4 ciclos, precisaríamos mais ciclos de estudo. Mas a crotalária junce funcionou bem. Ao contrário de risoctone, que crotalária causou tanta doença quase igual ao plantio sucessivo de calpi. Bem, entramos em monosporásicos, que é o grupo que nós trabalhamos. Esse patógeno foi detectado no Brasil em 1997 pelo professor Rui Salles, lá em Mossoró, que é um grande colaborador conosco nessa pesquisa, né? Na verdade, ele é o grande líder dessas pesquisas monosporásicas, nós sempre estamos juntos, mas ele que realmente conduz a maioria dos estudos. Alguns nós fizemos em Recife, outros em Mossoró, na região. O primeiro estudo que nós fizemos para entender quais seriam os fungos associados ao declínio do meloeiro. E nós calculamos, né, a frequência de isolamento de fusário solane, macrofomina,
Vasolino, Monosporas colobals, Rhizoctone solano e Sclerosorrhosis. Os organismos separados e os organismos em combinação. Isso aqui é um bom modelo de pesquisa para quando a gente não sabe o que está causando. Então, começa a prospecção dos agentes associados. Depois nós vimos qual seria a prevalência em função de tipos de cultivo, as variedades de melão e os tempos de cultivo, né, que é outra informação importante. Então, se observou que em algumas situações, o tempo de cultivo, por exemplo, para monosporásticos, era determinante. Que quanto maior o tempo de cultivo, teria uma quantidade muito grande de frequência de isolamento. E aí nós tentamos relacionar, dentro de cada local que nós coletamos as amostras, nós coletamos a amostra de solo para fazer as análises físicas, químicas e microbiológicas do solo para tentar associar relações associadas. Então, nós vimos, por exemplo, a fusário, a relação negativa com bacilos. Então, quanto maior a população de bacilos, menor a população de fusário e também de monosporásticos. Foi uma característica bem interessante que observamos em relação a isso aí. Para a Rhizoctone e para a Sclerotia não tinha essa relação. Então, o que é importante observar? Não existe uma relação absoluta, vai depender muito do patógeno envolvido e do micro-organismo envolvido, por outro lado, ou a variável observada do outro lado. Avaliamos também a influência da densidade no óxido monosporásticos na severidade do declínio, em vários componentes de crescimento, e conseguimos estabelecer uma relação entre a quantidade, né, de NOx necessário para causar elevados níveis de severidade da doença. E aqui um agrupamento zoológico de isolados monosporásticos baseado em componentes epidemiológicos nos trabalhos iniciais. Um trabalho que eu considero que foi um marco muito importante foi esse trabalho que nós avaliamos populações de monosporásticos canombalos em solo de caatinga não cultivado e solo com cultivo de melão e outras culturas. Então, nós constatamos que existia monosporásticos tanto em solos cultivados como solos não cultivados. Essa foi uma informação extremamente importante, porque na época nós achávamos que o monosporático tinha sido introduzido no Brasil por sementes ou outro tipo de material de propagação. Mas não. Comprovamos através desse trabalho que ele já é um residente natural do solo e, por algum motivo, ele saiu da condição de habitante natural do solo sem atividade patogênica para uma condição patogênica. E aí são levantadas algumas hipóteses, né? Como a introdução de híbridos muito precoces, com um sistema radicular muito superficial, utilização de irrigação por gotejamento, que favorece muito essa camada superficial do solo, uso do mulch, que cria um microclima de quente embaixo do mulch, e também uma preocupação importante é a utilização de estresse hídrico, em torno de 3 semanas antes do plantio, para aumentar o BRICS dos frutos. Esse conjunto de tecnologias provavelmente levou a um processo de transição do organismo passado da condição de puramente saprófito para uma atividade ser detectada como patogênico. Então, isso foi um trabalho relativamente simples, mas que deu uma contribuição bem importante em termos de discussão do efeito ecológico, né, de algumas mudanças que existem no manejo da cultura. Nós avaliamos a diversidade genética baseada em compatibilidade de monosporásticos, também baseada em pareamentos, fizemos de vários locais, e analisamos também a diversidade genética regional em relação a 3 áreas de produção, Icapuí, Quixerê e Mossoró, e também os 2 países, Brasil e Espanha. Então, conseguimos identificar que o Brasil, em algumas situações, tinha uma elevada diversidade genética comparado com o que tinha na Espanha. Posteriormente, analisamos componentes de adaptabilidade. O que é o componente de adaptabilidade? É para identificar qual é, se os grupos, ou isolados, ou grupos da astomose, eles têm capacidade diferencial de se adaptar a diferentes condições. Na natureza, quem tem maior capacidade de adaptação, tem maior capacidade de sobrevivência, maior capacidade de perpetuar a espécie. Então, essa é uma característica importante. Analisar os componentes de adaptabilidade de isolados grupos é muito importante para entender quais têm a maior chance de tornar problemático no futuro. E aqui nós tivemos para melão, a parte de componentes de adaptabilidade. Posteriormente, nós temos um trabalho que comparava monosporásticos, canombalos e eutipóides, que existia uma teoria de que os 2 eram o mesmo, era só invenção de taxonomista, não tinha diferença entre eles. Então, tínhamos um trabalho mais aprofundado, sequenciando a região ITS, beta-bulina, fator de elongação, isolado de monosporásticos, canombalos e eutipóides, e comprovamos que realmente eram diferentes. Então, essa é uma contribuição bem legal. Geneticamente, em termos de filogenia, foi comprovado que são de clados diferentes e são realmente espécies diferentes. Inclusive, apesar de ter muita similaridade em relação ao número de ascas, na verdade, o monosporásquico não é só um ascas, tem várias ascas,
Então, foi uma contribuição bem legal em termos de taxonomia. Aqui também, eles foram todos patogênicos. Mais recentemente, iniciamos o trabalho de filogenia de macrofomina, no meloeiro, utilizando aqui, no caso, região fator de elongação, na região de Mossoró, e detectamos 13 espécies de macrofomina predominantes. Fazionina, pseudofazionina e euforbículo, um trabalho preliminar, mas estamos avançando agora também em outros tipos de trabalho que eu vou falar posteriormente. Como nossa grande preocupação, no caso, é o sequenciamento, que é o custo alto. Então, um trabalho que nós desenvolvemos agora recentemente, o Cledson está desenvolvendo a tese dele, é desenvolver primer específico para identificação de espécies de macrofomina. Como existem 13 espécies, agora uma quarta foi detectada no final do ano passado, ainda está fácil, porque não é um grande número de espécies. Diferente de Rhizoctona, que tem, juntando todos os grupos, os intragrupos, tem mais de 50. Aqui não, que são restritos a 3 espécies, então nós conseguimos desenvolver os primers, usando a calmodulina e o fator de elongação, e depois nós selecionamos os isolados, os primers específicos, no caso, que o baseado em fator de elongação foi extremamente eficiente para detectar as espécies de macrofomina, separar as 3 espécies de macrofomina, bem como não detectar mais de 60 espécies fúngicas que nós testamos para teste de controle, para ver se realmente não ia amplificar alguma coisa. Então, esse primer funcionaram muito bem e legal, porque o trabalho foi publicado no começo desse ano, o trabalho ainda está em, não sei nem a paginação, mas ele já tem mais de 40 citações. Então, sinal que foi uma contribuição interessante a nível mundial. Bem, em relação ao patógeno areia, que já está longa demais, né, eu sei, sobre quais seriam o desafio da pesquisa de patógenos radiculares que eu considero importantes hoje. Bem, baseado nessa caminhada que eu tenho de alguns anos, já quase 30 anos de pesquisa nessa área, eu colocaria que, primeira coisa importante, precisamos ampliar os conhecimentos sobre o ecossistema solo, principalmente em condições tropicais. Nós conhecemos muito pouco sobre o bioma solo, muito, muito pouco. Outro fator muito importante, melhorar os procedimentos de diagnóstico e detecção das doenças radiculares, visando maior precisão e rapidez. Essa é interessante de pesquisa para o futuro, né? Desenvolver programas diagnósticos baseados em molecular, ou PCR em tempo real, principalmente, que eu acho que é uma grande ferramenta, porque permite quantificar, detectar e quantificar. Então, acho que essa é uma área que vai, no futuro breve, vai avançar bastante, essa parte de diagnóstico e detecção baseada em PCR em tempo real. Aprofundar os estudos sobre interações entre plantas, hospedeiros, ambiente, solo, fitopatógenos não hospedeiros. Existem pouquíssimos trabalhos envolvendo essas interações. Exatamente que são trabalhos que exigem longa duração, não são trabalhos que você vai fazer a curto prazo, e exigem técnicas bastante aprofundadas na parte de bioquímica em solo, principalmente, e interações de estudados. Uma coisa importante é a avaliação de estratégias sustentáveis de manejo de doenças radiculares em diferentes condições climáticas. O que nós estamos observando é que, muitas vezes, nós desenvolvemos um manejo para uma determinada condição edafoclimática. Mudou a condição de clima e de solo, a eficácia diminui. Então, tem que avaliar essas diferentes estratégias, rotação de culturas, adubação verde, controle biológico, resistência genética, em diferentes condições climáticas. Essa é uma oportunidade interessante. Uma coisa que eu considero grave é a necessidade de organização de programas de pesquisa de médio e longo prazo para gerar informações relacionadas à biologia, epidemiologia e manejo de patógenos radiculares. Não se consegue desenvolver informações ou acumular informações a curto prazo. Impossível. Infelizmente, a maioria dos projetos de pesquisa, quando tinha, que infelizmente, né, nos últimos 3 anos não se tem nenhum recurso para pesquisa, basicamente, muito pouco, e é um prazo de 2 anos. 2 anos não dá para fazer um trabalho dessa natureza. Então, é incompatível a necessidade de estudo de pesquisa de médio e longo prazo com financiamento que existe, quando existe, e agora que nem existe é pior ainda. E outra coisa bem crítica, a formação de recursos humanos. Na área de pós-graduação, existe uma deficiência muito grande de pessoas com formação nessa área de patógenos radiculares. Biologia, epidemiologia e manejo. Existe uma deficiência muito, muito grande. Se observa, claro, a maioria dos estudantes hoje, quando trabalham em patógenos radiculares, eles querem ir para 2 áreas que atraem. Ou filogenia molecular, ou nessa área de detecção. São trabalhos que não dependem de uma grande duração ou de uma grande diversidade, muitas idas ao campo para muitos tipos de estudo. Então, praticamente, nível mundial, você vê
Eu fiz um levantamento que eu apresentei num congresso de fitopatologia lá em Maceió, que eu fiz uma avaliação de 385 trabalhos publicados em 2013 e 2016, nas 4 principais revistas, no caso, Fight Pathology, Plant Disease, Plant Pathology, European Journal of Plant Pathology, 352 trabalhos, 22% eram de patorradiculares. E a maioria desses trabalhos era filogenia molecular. Mais de quase 30% desses trabalhos eram filogenia molecular. Por quê? São trabalhos que não têm quase risco e são relativamente rápidos comparado com outros trabalhos de patorradiculares. Então, a questão de recursos humanos em nível de pós-graduação é uma área que tem que ser muito bem pensada nisso aí. Senão, muito em breve, mas muito em breve mesmo, nós vamos ter pouquíssimas pessoas trabalhando nisso. Hoje nós vamos, como eu falei, se nós, na prática, com dedicação quase exclusiva, olha, tem 3 pessoas no Brasil todo. 3 pesquisadores com patorradiculares, só. Se tu olhar isso há 20 anos atrás, na época que eu comecei, 25 anos atrás, nós tínhamos muitos pesquisadores. Tinha mais de 30 pesquisadores. Hoje nós temos 2 ou 3. Então, está muito associado a essa falta de formação dos recursos humanos. Como são doenças que demoram para dar os resultados, ou você, muitas vezes, tem dificuldade de manusear os patógenos, uma dificuldade de reprodução, inoculação, resultados, muitas pessoas fogem dessa área. Mas é uma área muito interessante e que gera muita informação. Outra coisa, tudo que se gera de informação, a maioria dela, considerando solos tropicais, é inédito. Então, são informações que você pode publicar em boas revistas. E para o presente, o que é que nós temos o grande desafio? Hoje nós temos a metagenômica, que é uma área que está avançando muito na área de patorradiculares, para compreender como é que a microbioma do solo influencia a atividade de patorradiculares, principalmente solos expressivos. Mas essa pesquisa com microbioma e metagenômica ainda é proibitiva. Extremamente proibitiva pelo custo das análises metagenômicas, considerando os custos que é fazer a metagenômica. Mas eu tenho certeza que vai avançar bastante. Existem alguns grupos, não é o nosso caso, nós estamos estabelecendo parceria com um grupo de pesquisa da Exalc, provavelmente nós estamos avançando, em relação a compreender, a utilizar a metagenômica para a compreensão da parte de expressividade dos solos e efeito de algumas práticas de manejo nessa metabioma do solo. Mas é algo bem complexo, é um custo bem alto, e no caso particular, nós precisamos de parceiros que tenham condições de suportar essa parte financeira aí. E para o futuro, em relação a patorradiculares, eu acho que esse trabalho foi feito na visão de 2017, que ele sintetiza alguns pontos importantes do que seria os caminhos para trabalhar com o que chama de engenharia da rizosfera. Sem dúvida, pensar nos próximos anos, a questão dos transgênicos é irreversível. Independente da questão de você defende ou não transgênicos, é uma realidade. Por exemplo, aqui na região planto bastante milho e 95% dos plantios são transgênicos. Então é até difícil você conseguir semente que não seja transgênica. Então, essa realização transgênicos é uma realidade, principalmente para culturas de maior poder econômico. O algodão também é que é 100% quase transgênico plantado. Então, no futuro breve, vai haver estudos no sentido de manejo patorradicular ser baseado na transgenia também. Principalmente efeitos de indução de resistência, efeitos de seleção de exudados radiculares, formação radicular. Então, vai ser muito baseado nessa parte de engenharia de rizosfera para manusear patorradiculares. Só relembrando, para doenças foliares, nós temos fungicidas e outras técnicas, principalmente fungicidas, que funcionam muito bem. Para patógenos radiculares, nós não temos nenhum produto químico que funcione. Então, esse é um grande caminho aberto em termos de desenvolvimento de pesquisa, tecnologia, porque quando não tem uma concorrência forte de um químico, você consegue expandir e realmente avançar o conhecimento por técnicas não químicas. Mesmo a questão do transgênico é uma área que está avançando muito nos últimos anos e vai ser muito utilizada exatamente para essa área de arquitetura radicular, formação de exudatos, indução de resistência, né? Várias outras características que vão estar presentes nos próximos anos no manejo de doenças radiculares. Bem, para finalizar, gostaria de agradecer a todos os pós-graduandos. É uma longa caminhada, é muita gente nesses quase 30 anos aí de caminhada. Muitos continuam participando ativamente na área de doenças de plantas, poucos na área de radiculares, mas muitos continuam bem ativos.
Os estudantes de graduação também, que a iniciação científica e estágio são muito importantes. E agora, aqui na universidade que eu estou, a parte de monografia, como é obrigatória, para os estudantes de pesquisa, nós temos várias pesquisas realizadas para estudantes de graduação, baseadas em patorradiculares. Os parceiros de pesquisa de várias instituições, aqui eu queria voltar a reforçar dois grandes parceiros. O professor Rui Salles, da UFERJ de Mossoró, parceiro muito antigo de pesquisas com o Meloeiro, e o doutor Ailton Reis, colega aí do programa de fitopatologia, na área de doenças de hortaliças patorradiculares. Também um grande parceiro, são parceiros essenciais nesse estudo de patorradiculares. E agradecer às agências de fomento, que a gente, quando existia recursos, né? A FACEP, que durante muitos anos que eu tive em Pernambuco, financiou muitas das minhas pesquisas, e o CNPq também, nas épocas áureas aí do CNPq, dos anos 2006 até 2012, realmente financiou muita pesquisa, e eu tive condições de fazer bons trabalhos baseados nesses recursos. E agradecer a todo mundo pela participação, desculpa alongar, o objetivo que foi mais dar um panorama do que foi feito, dos caminhos que podem ser levados, até para você entender o que pode ser feito, mas você precisa saber o que foi feito. Então, esse é uma coisa importante que eu considero você ter uma revisão histórica do que já foi feito, o que pode ser melhorado, e a gente, aqui, nesse bate-papo, levantar uma discussão sobre esse tema, que sempre é muito polêmico. Muito obrigado a todos.